Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, este é o Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Conheça os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto de extensão do CAV toda quinta-feira aqui na 106.9 FM. Nesta edição, o convidado é o professor Fabiano Salbego, médico veterinário, mestre e doutor em medicina veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Ele concentra na área de cirurgia. É professor de técnica cirúrgica veterinária na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, aqui no CAV. Faz parte do corpo clínico cirúrgico do Hospital Veterinário Lauro Ribas Zimmer, principalmente nas áreas de cirurgia geral, traumatologia, ortopedia e reabilitação animal. Professor Fabiano, muito bem-vindo ao Minuto da Extensão. Bom dia, Carla, e um bom dia a todos. Fico muito feliz com o convite, a oportunidade de participar aqui desse programa e vamos conversar um pouquinho então a respeito do programa da terapia assistida por animais, ou a mais popular, cão-terapia. Cão-terapia já é popular, pelo menos se depender do site aqui, de outras publicações da UDESC. Na cidade também já foi um projeto comentado? A gente já falou a respeito desse projeto em alguns veículos de comunicação, porém a gente não divulga ele da maneira como talvez muitas pessoas esperem, e eu tenho uma postura bastante definida em relação a isso. O fato da divulgação e da necessidade de atrair novos membros ao programa, ele requer uma seleção de uma certa maneira rigorosa para que nós não venhamos a trazer pessoas que não tenham o perfil adequado. Então, isso eu trago como experiência de programas anteriores aos quais eu já conduzi, e nós sentimos na pele o efeito de membros, de participantes, sem uma seleção adequada. Então, hoje a ideia é que muitas das pessoas que participam, elas nos procuram por livre interesse, tendo, claro, algumas informações, mas nós não fazemos uma divulgação extensiva justamente porque nós queremos, precisamos de pessoas que participem pelo motivo certo e que possam nos ajudar realmente a expandir o programa da maneira com que a gente espera que ele cresça. Com certeza. Bom, vamos falar sobre os contatos, como entrar em contato com o projeto aqui ao longo da entrevista. Mas vamos lá. Programa de terapia assistida por animais, também conhecido como cão-terapia. Professor, conte mais. Você falou aí sobre a seleção desses participantes, das pessoas que recebem esse trabalho, mas como é a cão-terapia ou a terapia assistida por animais e por que um projeto como este? Eu lembro muito do cavalo sendo usado como terapia, mas o cão, melhor amigo do homem, não poderia ficar de fora disso, não é verdade? Conte para nós. Isso, o termo, na verdade, terapia assistida, ao qual nós usamos no programa, ele é um termo mais abrangente. Ele abre um leque de possibilidades aonde nós poderíamos, sim, ter outros animais como agentes da terapia. No entanto, você mencionou a respeito dos equinos, então a ecoterapia é uma coisa bastante consolidada, e no caso aqui, esse projeto que usa os cães, ele tem um apelo em função, claro, você mesmo falou, o melhor amigo do homem, digamos, e o fato de nós termos uma rotina bastante intensa dentro da instituição do hospital veterinário, que predomina realmente os cães, talvez tenha sido um dos grandes motivadores para isso, e também pelo fato de
esses animais permitirem, né, são animais que permitem deslocamento, permitem fácil acessibilidade em vários locais e instituições, né? Já no caso, se a gente for direcionar a nossa atenção para os cavalos, precisa-se de um ambiente próprio para o manejo desses animais, né? Muitas vezes os beneficiários da terapia eles acabam tendo que se deslocar até o animal, e no caso dos cães, os cães vão até o local aonde as pessoas que vão receber a terapia se encontram, porque muitas vezes essas pessoas não têm condição de se deslocar. Exato. Faz-se aqui, por exemplo, uma observação para o público-alvo principal, né, que são especialmente crianças e idosos, né, de uma maneira geral. Sim, vamos chegar nesse público, nesses locais onde esse trabalho é desenvolvido, mas vamos pensar neste cão usado na cão-terapia. Existe alguma característica, um animal ideal? Como é que é a seleção destes animais? Existe, com certeza, Carla. O animal que vai ser atuante na cão-terapia, ele precisa obrigatoriamente ter algumas características. Essas características, elas têm relação com aspectos relacionados à segurança, né? Segurança, vamos colocar assim, das pessoas que vão interagir com esse cão e do próprio cão, né? Assim como do seu tutor, do seu dono, né? Que acompanha, né? Do membro do programa que faz o acompanhamento. Então, é preciso, assim, de uma maneira bem simplória, que esse cão seja um cão dócil, seja um cão bastante receptivo a carinho, a manipulação, que ele tolere algum tipo de manipulação um pouco mais, eu diria, o termo talvez não seja o melhor, mas uma manipulação um pouco mais intensa, um pouco mais agressiva, que às vezes acontece por parte de uma criança que não tem muita noção, ou mesmo de um idoso, né? E que não responda a esse estímulo um pouquinho mais exacerbado de uma forma agressiva, que simplesmente não permita que reclame, obviamente, mas não permita, né, uma resposta como forma de retaliação àquele estímulo. Então essa é uma característica. Outro detalhe tem que ser, que é bem importante, são animais que precisam ter uma obediência, né, um treinamento e um controle, por exemplo, sobre essas funções fisiológicas básicas. Então é um cãozinho que ele não pode urinar ou defecar dentro de um ambiente, às vezes hospitalar ou mesmo de um asilo. Ele tem o treinamento para que ele seja, por exemplo, estimulado a fazer isso antes de entrar nos locais. Agora, no período pós-pandemia, nós tivemos algumas outras exigências que partem das instituições que antes não eram cobradas. Então, por exemplo, esse cão, em tese, ele poderia ter qualquer tamanho. No entanto, agora, no período pós-pandêmico, ali, no momento em que nós tivemos acesso novamente ao retorno das terapias, alguns locais restringiram, por exemplo, que os animais entrassem andando dentro do estabelecimento. Eles deveriam entrar no colo do tutor. Então aí fez com que, por exemplo, um animal, por mais dócil que fosse, né, um labrador ou um golden, ou um pastor alemão, dificultasse muito o acesso dele por conta do porte, né? Então, aí acabou que em alguns locais os animais de porte menor facilitaram o acesso. Então esse foi um outro aspecto. Não que, né, necessariamente o porte do animal seja uma limitação, tá? Muito mais a questão de obediência, a questão comportamental, a questão da, digamos assim, usando um termo simples, a docilidade do animal é bastante impactante para o que a gente espera. Você falou no labrador, é um bichinho que vem à mente da gente. O golden também, muito carinhoso, muito brincalhão. Vocês têm animais ainda neste porte, sejam estes ou outros ainda de porte grande, que sejam utilizados no projeto? Hoje, só para aproveitar e contextualizar, então, claro. Hoje nós temos um grupo atuante, bastante pequeno, que está sendo gradualmente retomado, ou seja, está sendo ampliado. Eu vou aproveitar o gancho aqui para falar a respeito de quem são os membros ou os participantes do programa. O programa ele foi desenvolvido, ele começou, na verdade, lá atrás, lá por volta de 2017, 16, 17,
com um colega que não está mais aqui no UDESC, né, foi para os Estados Unidos, que era o professor Thiago Rinaldi Miller, né, ele era um colega da imagem, né, nós trabalhávamos bastante em parceria, né, tanto ele no programa que eu conduzia anteriormente, quanto né, em termos de acompanhamento e de troca de apoio. E lá atrás, então, o programa começou e ele começou a ser expandido. Então, chegou um momento ali que haviam relativamente bastante colaboradores. Então, o programa é criado dentro da instituição, gerido dentro da instituição, e ele tem membros que são participantes da gestão do programa, que são os bolsistas. Esses bolsistas são, digamos, vagas que são destinadas a alunos, né, acadêmicos da UDESC. Então, eles precisam ser acadêmicos da UDESC para participar nesta condição. No entanto, a maioria dos colaboradores, né, hoje nós estamos retomando, mas no auge desse período antes da pandemia, a maioria dos colaboradores não necessariamente faziam parte da UDESC. Eram muitas pessoas da comunidade. Pessoas de diferentes áreas, diferentes idades, diferentes profissões e que tinham animais de porte grande, porte pequeno. Hoje nós temos um grupo um tanto mais restrito. Muitos dos bolsistas atuais e que foram recentemente bolsistas participavam intensamente com os seus animais, porque isso é uma característica que, digamos assim, marca de uma certa forma o bolsista do programa Cão Terapia. Muitos deles vêm não só pelo fato de ser bolsista do programa, de desenvolver uma atividade de extensão, mas vêm porque tem já, digamos, um apreço por esse tipo de atividade. Tem, na maioria deles, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria tem um animal e esse animal tem perfil. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, uma das meninas que é bolsista tem um cãozinho que ele tem uma deficiência, ele tem uma lesão de membros pélvicos, né? E ele anda numa cadeirinha. Então, quando se faz esse tipo de uso deste cão para a finalidade da terapia, dentro de um ambiente hospitalar, onde você tem muitas vezes crianças que estão ali e que também estão, digamos, convalescentes por vários motivos, aquilo mostra que o animal ele está realmente assim, ele também tem uma lesão, mas ele está ali feliz, sorrindo, indo, né? Isso impacta bastante essa população, esse público-alvo. Interessante. Hoje, professor, você fala sobre o projeto existir desde 2017. Esse número deve variar, número de animais com os quais vocês contam. Quantos animais fazem parte hoje do projeto? Bom, se eu disser para você com exatidão, eu vou estar mentindo, né? As minhas bolsistas certamente têm esse número mais certo. Nós tivemos agora, por volta, entre os animais dos bolsistas e colaboradores, algo que oscilou um pouco nesse ano que passou, entre 6 e 10 animais. Mas houve um número maior, bem maior, que acabou sofrendo, digamos assim, o impacto da pandemia. No período da pandemia houve, né, de uma certa maneira, quase que um desmonte do programa, tá? Porque naquele período os locais ao qual o programa prioritariamente dava assistência, que eram as crianças aqui no Hospital Infantil Seara do Bem e os idosos em alguns asilos, faziam parte especialmente da população de risco, não no sentido até da idade, mas o fato das crianças estarem hospitalizadas. Então, eram locais que houve bastante restrição. Sim. A partir então da abertura, né, da retomada das atividades pós-pandemia, nós tivemos muitos dos colaboradores aí que acabaram, né, por motivos diversos, né, alguns são alunos, se formam e vão embora da cidade para seguir as suas vidas, outros que por motivos pessoais se mudaram da região, outros porque tiveram outros motivos, né, como por exemplo meninas que viraram mães e aí não tinham mais tempo para poder participar, várias situações. Então nesse período, junto com esse meio que desmanche, né, do grupo, ainda nós tivemos um pouco das restrições, né? Então essa questão por exemplo, para os hospitais, né, nem todos terem condição de fazer o acesso caminhando, então aqueles animais que eram maiores já sofreram uma certa restrição, né? Aí a gente tinha as regras todas, tanto para o bolsista, para o colaborador, então a máscara, né, o uso do álcool gel, tanto para a pessoa quanto para as patinhas do animal. Então, uma série de questões, e aí os cuidados dentro do ambiente, né? Então, sempre
existe uma coisa interessante que durante as sessões, durante o período de visitas, eu falo no perfil correto do colaborador, no perfil correto dos bolsistas, porque não basta estar ali, a pessoa tem que ter uma percepção do ambiente que ela está entrando, né? Quando você entra num hospital onde existem crianças que estão internadas, né, por vários motivos, eu arrisco dizer que praticamente 100% das crianças têm uma aceitação muito boa, muito boa. No entanto, é preciso fazer a leitura dos pais. Nem todo pai é receptivo ou vê com bons olhos o filho internado e aí um animal que está entrando de fora e que muitas vezes na visão dele pode estar causando algum prejuízo para o filho. Então, alguns não têm essa aceitação, são poucos, mas existem. Alguns não gostam da ideia de que você, por exemplo, que o animal toque o leito, né? Alguns querem que o animal suba no leito e abrace a criança. Então tem várias condições, né? Falando nesse sentido, então isso foram restrições que foram impostas. Então hoje o nosso grupo de verdade ele está bastante restrito. Eu diria que com menos de 10 animais, mas a gente está aí com algumas pessoas já candidatas à entrevista para a gente começar a retomar o processo de expansão. Muito bem, vamos deixar esses contatos aí para quem quiser se candidatar, não é, professor? Também daqui a pouquinho a gente passa por esse ponto. Eu fiquei curiosa em saber, bom, o professor falou aqui sobre os locais. Hospital Infantil Seara do Bem, aqui no bairro Conta Dinheiro, próximo do CAV, né, da UDESC, e também Asilo Lar dos Idosos. Temos outras instituições, professor, poderia nos detalhar? Sim, eu acho que, Carla, falando de maneira atualizada, né? Então esses dados que a gente tem aí, como eu comentei contigo, eles têm alguma defasagem. O que aconteceu? Teve um período no qual o programa atendia com uma certa consistência o Hospital Seara do Bem, que foi onde tudo começou e foi o principal local. E ele chegou a expandir para 2 locais, né? O Asilo Lar dos Idosos e o Asilo Vicentino, com projetos de expansão para outras casas, para a PAI e para outros locais. A partir do momento, né, e como eu comentava com você, a renovação ou as mudanças nesse programa, eles dependem de um edital. E esse edital, por vezes, ele acontecia e acontece, eventualmente, de forma bianual. Então, muitas vezes, uma adequação que talvez pudesse ser feita ao longo de um ano, ela tem que esperar um novo ciclo para reformular. Então, atualmente, né, neste programa que está em curso agora, né, os 2 asilos eles foram removidos momentaneamente e foi dada uma atenção e um foco principal ao Hospital Seara do Bem. Por quê? Nós estávamos com um grupo reduzido e o fato de expandir para outras instituições causa uma situação que eu sempre converso com os bolsistas e tento passar a visão de como que o programa precisa funcionar em relação à terapia assistida. Então, a gente está falando prioritariamente de crianças e idosos. Então, é muito interessante que quando as ações começam, a coisa mais importante, ao meu ver, é a constância. Então, quando nós, no ano passado, tivemos algumas atividades aqui, mas voltadas também ao Seara do Bem, começou a se atender além da parte das internações em geral, começou a se atender uma ala especial ali com crianças e adolescentes com problema psicológico, né? Problemas relacionados a questões comportamentais, e é impressionante como foi boa a aceitação. E essas crianças, né, esses adolescentes que acabam permanecendo um tempo um pouco mais longo no hospital, eles aguardam, eles esperam por aquele momento, por aquele dia. Então, até que a gente possa ter um grupo sólido que possa fazer essa assistência de uma maneira sólida, eu tomei a decisão por focar ali no hospital e somente expandir. A gente gostaria muito de levar para outros locais, mas isso demanda uma série de questões que envolvem desde transporte, recursos que às vezes são escassos, né? Então, junto com essas ações, nós temos as ações tradicionais, triviais, né? Que são semanais, que são planejadas,
e ao longo da semana, e existem as ações especiais, né, que são feitas em datas comemorativas, né, ao molde do que o colega, o professor Joandes Fontec, faz aqui já há muito tempo no programa Amigo do Carroceiro, aqui dentro da instituição. Só que quando você vai, por exemplo, no hospital, fazer uma ação perante as crianças que estão internadas, a gente não pode, por exemplo, naquela data festiva, ir lá e levar qualquer coisa para as crianças. Então elas estão lá sob um certo cuidado. Então eu não posso, numa ação de Páscoa, dar um chocolate para uma criança. Então eu tenho que ter recursos para outras coisas. Isso acaba, de uma certa forma, encarecendo um pouco, tanto que a gente agora, um dos próximos passos é buscar recursos com a fundação, né, abrir o programa para a fundação para conseguir apoiadores externos para que se tenha esse recurso. Então essa é um outro ponto que a gente vai expandir, mas expandir de uma forma sólida, né, para ter constância, que para mim esse é o ponto principal. Parceiros, então, do projeto, não é, professor? Isso. Fiquei curiosa em saber como é. Eu, claro, vi muitas vezes reportagens sobre outros lugares em que a cão-terapia é utilizada, li sobre isso, li reportagens sobre este projeto seu aqui no CAV, mas gostaria de saber em detalhe como é uma sessão, dá para dizer assim, uma ida desse animal a essa visita, né? Fazendo essa visita para esses jovens, para essas crianças e idosos. Como é que é desde o momento que ele entra no recinto? O que acontece lá e como é que, quanto tempo dura? Como é que é? Bom, as visitas elas variam um pouco de acordo, claro, com o local, com a instituição. Eu vou tentar me ater mais ao Hospital Seara do Bem, que é onde a gente tem agora uma certa constância. E o tempo de visita, então, ele está relacionado a vários aspectos. Tá? O primeiro deles, né, nós nos adequamos à necessidade do hospital, né, e na disponibilidade dos setores que vão ser atendidos por essa visita e não interferir na rotina desse setor. Então, existem horários dentro da rotina hospitalar que complicam um pouco e que não permitem uma visita. Tem horários de passagem, né, do corpo clínico, médico do hospital, horário de medicação, horário de alimentação, horário específico de descanso. Então, existem alguns horários que são destinados a isso. Normalmente, a visita ela dura como um todo 1 hora. O tempo especificamente, por que eu falo que varia? O total da visita é mais ou menos 1 hora, 1h10, 1h15. Porém, às vezes se visitam vários leitos. Às vezes se foca num setor especificamente porque depende do número de pacientes que está internado. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, as visitas são direcionadas aos leitos coletivos. Então, onde você entra numa sala, tem alguns setores ali, o hospital ali está sempre em reforma, está em expansão nesse momento. Então, existem vários leitos, muitas vezes, no mesmo ambiente, a visita acontece simultânea para 8 crianças. E muitas vezes, especialmente quando a gente faz as ações, então aí não é um animal. Aí são mais de um cão ao mesmo tempo. Então aí, dependendo do número de colaboradores, a gente consegue, por exemplo, fazer visitas simultâneas. Claro, existe sempre o projeto aqui, o hospital sempre recebeu muito bem esse tipo de abordagem, de se estender, por exemplo, para algumas alas críticas, inclusive para UTI neonatal. Foi uma conversa do ano passado que talvez a gente possa, quem sabe esse ano, pensar em levar isso, né, porque o impacto, vamos chamar assim, da terapia assistida, por incrível que pareça, ele não é só para o paciente ou só para o idoso que está lá. É impressionante como muitas das pessoas que trabalham naquele ambiente ali, enfermeiros, gestores, né, eles sentem um bem-estar muito grande com isso, né? Eles têm uma receptividade muito boa para isso, eles fazem muita força para que aconteça, porque às vezes dentro desse ambiente, dentro daquele ambiente um pouco mais pesado, é um momento de descontração, de alegria, é um estímulo, né? Às vezes para aquela criança que está lá mais cabisbaixa um certo tempo, é o momento que ela dá um sorriso, que ela se alegra. Então é como um todo, digamos assim, que é recebido. Então esse tempo, a gente pode dizer que
dependendo do número de locais que vão ser visitados, a gente tem 1 hora, 1h15, ali na hora se define, olha, mais ou menos tanto tempo aqui, tanto tempo lá. Às vezes algumas alas têm mais receptividade que outras por conta dos familiares, então você fica um pouco mais numa ala em detrimento da outra, e assim por diante. Então, de uma maneira geral, 1 hora, 1h15, 10, 15 minutos a cada ala visitada, aí varia muito com a interação que todo mundo tem. Eu fiquei curiosa também, não sei se vocês têm acesso a esses dados, sobre o diferencial de um tratamento, um acompanhamento que uma criança tem, ou um idoso, com a canoterapia, com a terapia assistida por animais e sem isto. Não sei se você tem esse dado, esse comparativo. Carla, isso é uma coisa, assim, eu tenho algumas coisas em mente para desenvolver algumas coisas relacionadas a projeto, que seja uma iniciação científica mais simples, para tentar avaliar um pouquinho melhor isso, pelo menos localmente, que é o que nós fazemos aqui. Se você olhar os dados do programa, o programa está registrado como um programa local, loco-regional. A gente tem, assim, já tive vários pedidos, desde a época do professor Thiago e depois quando eu assumi, vários pedidos de locais nas proximidades que gostariam de ter um acesso a visitas da canoterapia. Tá? E nós estamos falando, por exemplo, de cidades aqui da região, cidades menores, né? Em alguns estabelecimentos. Tá? Porém, nós ainda não temos uma condição, uma estrutura para manter a constância dentro da própria cidade. Né? Então, para a gente levar isso para fora é um pouquinho mais difícil, mas no momento que você tiver constância, isso abre para a gente possibilidades, inclusive, de tentar achar maneiras simples, através de pesquisas simples, de questionários, né, de entrevistas, para tentar colher dados científicos para a gente poder realmente ver algo palpável. Olha, qual que é a diferença? As pessoas falam, né, dentro do ambiente, os enfermeiros, né, que muda totalmente o ambiente, mas a gente, claro, quer ver coisa palpável, né? Você quer jogar numa estatística lá e falar, não, olha, realmente, sim, com isso eu tenho tal resultado, com isso, embora a gente tenha estudos aí, né, que mostram que realmente é efetivo, né? Efetivo. Quem sabe as pessoas que aplicam esse tratamento, médicos, enfermeiros, terapeutas de modo geral, possam ter uma visão mais ampla sobre isso, porque tiveram certamente pacientes que não receberam esse tipo de terapia e estes que recebem, não é mesmo? Professor, estamos nos encaminhando aqui para o fim da nossa conversa sobre o projeto. Para você que está aí na escuta, o projeto de hoje é o programa Terapia Assistida por Animais. O professor Fabiano Salbego, que é professor de técnica cirúrgica veterinária aqui do CAV, da UDESC em Lages, ele nos detalha aí todos esses aspectos do projeto. E estamos indo para esse final e eu gostaria de saber, o senhor já falou sobre vários pontos aí que devem se desenvolver, tanto a busca de parceria, a necessidade de fazer uma seleção muito rigorosa desses novos membros, tanto as pessoas quanto os seus bichinhos, obviamente. Que outros rumos este projeto tem, professor? Que outros objetivos para o futuro? Bom, eu acredito, assim, uma das coisas que eu sempre almejei desde que a gente começou conversava lá atrás, mas principalmente depois que eu assumi o projeto, era a possibilidade da gente conseguir levar o projeto para mais instituições. Né? Eu tive uma oportunidade, um tempo atrás, de fazer uma pequena palestrinha para as crianças dentro da escola do SESC, uma ação que eles fazem lá para os familiares das crianças. Eu tinha uma afilhada que estudava lá, pequenininha, que estudava lá na época, e eu vi lá como as crianças, assim, vários pequenos projetos que tinham lá que não eram necessariamente voltados para isso, mas como elas tinham uma consciência sobre a importância dos cuidados com o animal e da convivência com o animal. E aí isso abriu portas para a gente e convites de outros locais que não necessariamente são locais que fazem somente terapia, escolas, por exemplo, né? Mas para que a gente possa chegar lá, né, a gente precisa realmente consolidar o programa de uma maneira a ter um número mais expressivo de colaboradores, conseguir fazer estas parcerias para que nós tenhamos recurso,
A gente não desmerece, obviamente, né? A UDESC faz um trabalho excelente com relação às oportunidades para o desenvolvimento de extensão, mas quando em algumas áreas nós vamos realizar essas atividades, né? Para cada ação, para cada momento, demanda um certo gasto e muitas vezes não há flexibilidade da gente fazer isso da maneira convencional. Então, o fato da fundação ter sido retomada e a gente ter essa possibilidade de parcerias abre para a gente portas para expansão. Então, o objetivo primário é expandir dentro da cidade para várias instituições, né, com consistência. Eu acho que esse é o ponto-chave para que a gente possa dizer que o programa realmente ficou consolidado. Sim. Agora, falando em números, também lembrei de perguntar sobre quantas crianças, se você tem essa visão assim, de quantas crianças já foram atendidas até hoje, uma ideia, assim. Nós tivemos altos e baixos, tivemos o período em que o programa ficou praticamente parado durante 2 anos. Nós temos ideias de implementar algumas coisas para melhorar o nosso controle, os nossos relatórios, e nós temos esses dados mais palpáveis. Mas assim, dependendo do dia das visitas, às vezes numa visita você tem contato ali com entre 2 ou 3, 4 leitos, você tem contato com 30, 40 crianças. Então, se você colocar uma média de pelo menos umas 20 crianças aqui, só no Cerro do Bem, 20, 30 crianças a cada visita 3 vezes por semana, é uma conta de padeiro, simples, né? O número de pessoas impactadas, que vai além das crianças, é bem maior, mas especialmente quando a gente faz as ações dentro das datas especiais comemorativas, aí o público é bem grande. Professor, temos agenda para estes próximos tempos aí do projeto aqui no CAV ou na região? Como é que ficou? Então, nós estamos começando agora, né? Agora para esse início de março, com a volta dos acadêmicos. Nós temos já uma programação, eu ainda não fixei a data, mas irei organizar as coisas com os bolsistas e nós começamos a voltar aí com a programação das entrevistas com os interessados, para que a gente possa realmente ver o perfil das pessoas, né? Aqueles que têm animais, se o animalzinho deles se encaixa no perfil. Bom, então, além do que a gente já havia mencionado, esses animaizinhos eles têm algumas exigências em relação aos aspectos de saúde, né? Eles precisam ser animais rígidos, eles não podem estar doentes, eles têm que ter o seu protocolo vacinal, as suas vacinas, né? A sua carteira vacinal, digamos, atualizada, em dia, eles precisam ser vermifugados, eles precisam, de acordo com as regras do local, se adaptar àquelas regras de higiene, tomar o banho no dia anterior, ou na iminência da visita no mesmo dia. Então tem algumas questões que a maioria dos animais, obviamente, que vem, né, para o programa já tem essa condição. Mas isso é que a gente faz na triagem. E muitas vezes, né, a gente tem pessoas que vêm e que não obrigatoriamente precisam ter um animal para participar do programa, porque o programa demanda uma série de coisas, de atividades, além dos colaboradores que fazem as visitas. A gente tem essa parte de gestão, a gente tem uma série de necessidades de buscar e triar por novos membros, a questão de divulgação, questão de gerenciamento digamos, da busca de parceiros, divulgação nas redes sociais. Então tem tudo isso. Então, assim, tem possibilidade de participação de muitas pessoas, mesmo que ela não tenha um animalzinho para trazer aqui e fazer a ação da cãoterapia. Sim, bom, e para finalizar, aí sim, falamos em redes sociais, em contatos. Para saber mais, para fazer parte dessa seleção, trazer o seu bichinho ou trazer a sua boa vontade para fazer parte do projeto, como é que faz, professor? Quais são esses contatos? Eu vou deixar os meus 2 e-mails, tanto o particular quanto o institucional, para que as pessoas façam um contato, e aí, obviamente, eu vou passando esse contato, né? Nós estamos agora reformulando o grupo dos bolsistas, né? As meninas que faziam parte no ano passado e que continuam. Então a gente vai atualizar o grupo e depois a gente faz uma divulgação um pouco mais expressiva, né? Então, sim, os e-mails são o meu nome, meu primeiro e último sobrenome é fabiano.salbego@udesc.br, ou meu e-mail particular, que é salbegocave, tudo junto, @gmail.com.
como é rádio, nós vamos repetir a informação aqui para quem eventualmente não anotou. Para você que está interessado, interessada, seja porque você tem um animalzinho que talvez se encaixe no projeto, seja porque você quer fazer parte deste projeto como voluntário, os contatos são os 2 e-mails do professor: fabiano.salbego@udesc.br, fabiano.salbego, SALBEGO, @udesc.br, e também salbegocave@gmail.com, salbegocave, CAV, não é? @gmail.com. Professor Fabiano, muito bom recebê-lo e saber deste projeto, saber, claro, ele precisa de muita coisa para acontecer sempre, e por isso, em alguns momentos, como você falou, fora a pandemia, parou em alguns momentos, mas ele tem tudo para ser retomado, porque o resultado certamente empolga e motiva, né, a sequência. Eu acho que, aproveitando então e finalizando, eu acho que eu não posso deixar de comentar algo, né? O programa faz as ações dentro, especialmente, dessas instituições que envolvem, né, pessoas em convalescência, em reabilitação, e existem outros projetos que são maravilhosos e que fazem um trabalho muito, mas muito bacana, e que existem alguns contatos para que talvez a gente possa trabalhar de uma certa maneira em associação. Existem alguns grupos que trabalham com os heróis, que entram fantasiados para estimular, né, as crianças, né, trazem aquele ambiente de alegria, né, e vários outros grupos. Eu tenho um pouco mais de contato com essas pessoas e posso dizer então assim que talvez um trabalho associado, especialmente nesses ambientes, seja fantástico, porque você acaba somando, né, as ações dos 2 programas, e eu acho que todo mundo tende a ganhar. Olha aí, para você que de repente faz parte de alguma iniciativa como esta, o professor citou aqui, de algum grupo que possa se associar, olha aí, ó, daqui a pouco você está em 2 grupos. Além do que você já atua, você vem para o projeto da Cão Terapia. Professor, o senhor deu os seus e-mails aqui e eu busquei na rede e descobri que temos um Instagram também, Cão Terapia. Pessoal, siga lá, ó, Cão Terapia, bem fácil, bem simples, sem acento, né, pessoal? Óbvio. CAO, né? Cão Terapia. No Instagram, você vai entrar em contato aí com... Nossa, a fofura desta primeira foto aqui, eu nem sei, mas me parece ser um Shih Tzu ou alguma coisa assim. A menininha abraçadinha. Ó, o Shih Tzu é um ideal, né? Bem pequenininho, o temperamento dele é dócil também, meiguinho. Tá aí, então você que tem aí seu cãozinho, sua cachorrinha, que pode, né, ter um perfil adequado, olha que maravilha poder ajudar crianças e quem sabe idosos, não é, professor? Numa futura fase do projeto, voltar a atuar com idosos, não sei se é o objetivo também. Isso, essa é a intenção, né? A gente expandir não só para os idosos, mas para outras instituições. Sim. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu retomo, só para a gente finalizar, o projeto que nós conhecemos hoje se chama Programa de Terapia Assistida por Animais, Cão Terapia. Eu conversei com o professor Fabiano Salbego, ele que é professor de técnica cirúrgica veterinária da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, em Lages. Muito obrigada a você também, o nosso ouvinte aí da 106.9 FM. A cada semana você conhece projetos de extensão aqui do CAV, da UDESC, e compreende como eles impactam a sua vida e a da comunidade. A nossa entrevista de hoje você acompanha em reprise no sábado às 6 da tarde. Minuto da Extensão volta na próxima quinta-feira às 8 da manhã em edição inédita. Até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.